Comer bem e viajar são reconhecidas fontes de prazer. Quando associadas, elas podem melhorar não só a experiência do visitante, mas a economia local. Nossa equipe de reportagem foi a Friburgo conhecer o vencedor do Prêmio Maravilhas Gastronômicas na categoria Mel. Vamos acompanhar. No ano passado, o apiário Amigos da Terra de Luiz Moraes, localizado em Nova Friburgo, comercializou em média 5 toneladas de mel por mês. Para Luiz, o sucesso do negócio se deve principalmente ao cuidado com a qualidade do produto. Quando as pessoas provam algo que é muito marcante, aquilo fica impresso na memória e pode passar anos que as pessoas voltam lembrando daquilo. O apiário gera renda descentralizada para a população do campo, já que o mel processado é comprado de produtores vizinhos e de outros municípios. A gente dá cursos e treina produtores rurais para ter na apicultura uma atividade complementar. A gente compra a produção desse pessoal, processa e daqui a gente distribui para o Rio de Janeiro. Além de processar e comercializar o produto, o apiário conta com outro atrativo, o Museu do Mel. Espaço pedagógico criado para disseminar o conhecimento sobre as abelhas e a apicultura. Nesse local a gente recebe o visitante, seja estudante ou turista, e explica sobre o que é a anatomia da abelha, como é o comportamento social da abelha, como a abelha transforma o néctar em mel, como identificar os vários tipos de mel, como identificar os vários tipos de abelha. O turismo se beneficia com uma coisa que movimenta pessoas que vão atrás, né, de comer coisas saborosas, e quem é desse segmento que produz uma alimentação saudável também vai agregar um valor novo ao seu trabalho, que é a compra do turista, que é uma compra direta, que você faz diretamente para o consumidor, sem intermediário, né? A gente falou de infraestrutura, falou dessa questão da divulgação, falou do mapeamento dessa produção que é quase invisível aqui na cidade, que é uma cidade grande do Rio de Janeiro e que vai sediar as Olimpíadas no ano que vem. Então, como que todas essas iniciativas de buscar aproximar mais esses produtores da nossa realidade podem contribuir também para gerar renda e fazer com que eles aproveitem esse legado que tanto se fala das Olimpíadas? Vou dar um exemplo. Tem um restaurante em Rio das Ostras que chama Bartrô, do Pedro e da Tânia. Eles são muito interessados nessa questão também de fazer a ponte restaurante-produtor. Ele estava no prêmio ano passado e fez um contato com um produtor de queijo, que é o Caprio Geneve. Ele adorou tanto que eles se juntaram e resolveram uma forma de como chegar esse queijo de Friburgo até Rio das Ostras. Conseguiram, estão fazendo. Então, é isso que eu quero. Eu quero que a Tereza Quintela, por exemplo, me mandou um e-mail agradecendo a participação no prêmio, dizendo que aumentou muito as vendas dela. Se eu consigo isso, se eu consigo fazer essa ponte, se eu consigo fazer com que aumente venda, se eu consigo melhorar a logística, se eu consigo trabalhar a questão de transformar tudo isso em política pública, como a Tereza falou, eu vou morrer de alegria. Bem, vocês falaram de política pública, e política pública é uma expressão que tem vários significados. Qual a importância, o que a Alerj pode fazer pela gastronomia do estado do Rio de Janeiro? Se a gente pensa em comida artesanal, e não pensa que isso é um palavrão, porque tem pessoas que dizem, não pode falar que é artesanal, tem que dizer que é agroindústria. Indústria é uma coisa e processamento artesanal é outra. Pequena produção e grande produção. Primeira coisa, tem que se olhar com muito carinho para essa questão das produções feitas de formas tradicionais, né? A gente tem um caso meritório, um caso que foi sensacional, que foi do queijo de leite cru lá de Minas Gerais, que antes estava totalmente isolado, não podia ser comercializado, e ganharam com a pressão da população e de estudiosos que levaram, e dos próprios produtores, que levaram provas de que aquele queijo era altamente saudável, muito mais saudável do que com leite pasteurizado, e isso hoje é comercializado. Então, assim, a gente tem um outro caso também, que é do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, né? Que o Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem um circuito de feiras orgânicas. São 14 feiras orgânicas, com pretensão de chegarem a 20. Já está se falando de uma no Porto aqui, né, para aproximar? Tem no Porto, tem no subúrbio, tem na Barra,
tem na Zona Sul inteira. E o interessante dessas feiras é que elas estão alavancando realmente a economia. Então, assim, por exemplo, tem e a gente que está ligado nisso, a gente fica um parceiro da feira. Então, muitas vezes eu vou na feira só para saber como é que eles estão, como é que as coisas estão indo. Esse sábado, por exemplo, fui lá visitar um rapaz jovem, que tem 20 e poucos anos, que ele trabalha em outra atividade, mas ajuda o pai vendendo na feira. E aí eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou assim, estou largando a minha outra atividade. Então, para mim, assim como para você, assim, a felicidade da gente é ver que isso está virando verdade. E que eu hoje, que no meu restaurante, compro doces de Minas, que são os de maior qualidade, que eu encontro, existem de tão boa qualidade no Rio de Janeiro que eu não tinha acesso. Então, através desse mapeamento que o Chico faz, através desse trabalho que nos dá, porque tem uma parte do trabalho que é muito pesado, que aí é campo. Não é sentado na cidade que você vai descobrir isso. Né? Então, a gente tem que muito fazer essa viagem de campo. E descobrir quais são as dificuldades do produtor para poder chegar. Né? Exatamente, porque quando você faz a viagem a campo, você vê o perrengue que ele passa. Nesse filme Caminho da Comida, você vê que ele, de 11 horas... A gente dormiu na casa do produtor para sentir como é que era. Então, a gente foi dormir às 9 da noite para acordar às 11h30 para pegar o caminhão para descer. Chegando no Rio às 4 horas da manhã, 7 horas da manhã, eles têm que estar com tudo lindo, maravilhoso, e eles com um sorriso daqui até aqui para vender. Então, assim, isso é uma condição especial, né? Então, se você é consumidor, se você quer comprar uma comida saudável, no caso, que tem a certificação orgânica, né? Nem todos, eu concordo totalmente com o Chico, a gente tem que apoiar os que estão em transição, os que são agroecológicos, mas que ainda não conseguiram uma certificação. Mas no circuito a gente tem essa joia, que é esse grupo de feiras aí, direto do produtor. Essa questão da política pública, como fazer, passa pela Alerj, passa por um projeto de lei, passa por um deputado, passa por um seminário que a gente vai realizar para discutir o que botar nesse projeto de lei. Isso está sendo andado, isso está sendo tocado e em breve teremos notícias interessantes de um projeto de lei nascido aqui dentro da Alerj sobre essa questão da política pública. Da valorização dessa produção. Isso é a coisa mais importante que vai acontecer, porque isso é um marco do trabalho do Chico, do trabalho do Maniva, do trabalho de tantas pessoas, mas na hora que você traz aqui para dentro e você consegue fazer com que isso seja tratado como política pública e escutando todos os pontos. Não adianta ser um projeto de uma elite de gastronomia que vai propor uma coisa que só vai ser um projeto cultural. O projeto cultural é maravilhoso, mas ele tem que refletir toda essa questão econômica e social do Estado. Bem, a gente espera que essa edição do Projeto Maravilhas Gastronômicas seja um sucesso, tenha muito mais inscritos e que a gente consiga descobrir outras delícias que estão aí escondidas pela nossa cidade, pelas nossas cidades. Né? Certamente descobriremos e divulgaremos. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. A gente provavelmente vai conversar de novo sobre os resultados desse novo concurso. Obrigada, Chico, obrigada, Tereza, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@alerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.